Aparentemente a Catarina Martins é candidata a um cargo que não compreende, até porque no dia de hoje ficou público que Catarina Martins terá dito à Lusa que com ela em Belém nunca haverá um governo do Chega. E, portanto, eu não sei como exatamente é que Catarina Martins pretende bloquear a vontade popular, mas o que é facto é que, apesar do Presidente da República ter a premissa de poder nomear o Primeiro-Ministro, não pode simplesmente escolher o Primeiro-Ministro que lhe dá na real gana. Se amanhã a Mariana Mortágua for eleita novamente, coisa que eu duvido, mas se voltar a haver uma eleição de uma deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, a Catarina Martins sugere o quê? Que se faça uma nomeação de Mariana Mortágua para Primeira-Ministra, mesmo sem qualquer sustentabilidade parlamentar. Não me parece haver grande justificação, mas enfim, vamos ver as declarações de Catarina Martins e explicar-lhe não só que nunca vai ganhar a presidência da República, como também convém compreender o cargo a que se candidata. Vamos ver esta notícia e faremos uns comentários. Ora, como eu dizia, é o título do Expresso: Catarina Martins, comigo em Belém o Chega nunca será governo. E, portanto, não sei lá como é que ela pretende fazer isto, mas não me parece haver uma forma propriamente democrática de o fazer. A ex-líder do Bloco defende leitura literal da Constituição, afirmando que forma governo quem tiver maioria para o fazer. Pois, exatamente. Portanto, logo aqui está em contradição. Então, e se o Chega tiver maioria para o fazer, seja com o apoio do PSD, seja com uma eventual maioria absoluta? Enfim, compreendo que é mais difícil, mas vamos partir do pressuposto que André Ventura, a Primeiro-Ministro, tem sustentabilidade parlamentar. A Catarina Martins vai o quê? Marcar eleições até ter o resultado que gosta? É que não me parece ser esse o funcionamento de um sistema semipresidencialista como o nosso. Enfim, a Catarina Martins pode fazer várias interpretações das coisas, mas fazer eleições até que a Presidente goste do resultado não me parece a melhor forma de democracia. E no que depender de mim, as maiorias nunca serão feitas numa democracia com quem não respeita a democracia. Pois está bem, mas a Catarina Martins pode achar o que quiser do Chega e das supostas maiorias que podem surgir, mas a Catarina Martins não pode dizer ao PSD: a partir de agora vocês não vão negociar com o Chega porque eu não quero. Quer dizer, isso não é assim que funciona. Com o Partido Socialista até admito que nunca se faça nada com o Chega. Ainda bem, eu também não quero que se faça nada com o Partido Socialista. Agora, se o PSD decidir, seja o PSD de Luís Montenegro, seja o PSD, sei lá, de Passos Coelho, que isso era basicamente um sonho de qualquer pessoa que queira ver a direita a governar com maioria absoluta e alinhada do ponto de vista ideológico, pelo menos nas causas macro. Agora, olhando para esta situação, Catarina Martins não tem poderes, enquanto Presidente da República, partindo do pressuposto que era eleita, para impedir que o Chega seja governo. Alguém que explique a esta senhora, número 1, que ela não vai ser eleita, e número 2, que ela não se deve sobrepor à vontade popular. Parece-me que ela precisa dessa explicação. A candidata presidencial Catarina Martins promete tentar encontrar alternativas à participação do Chega num futuro governo, manifestando-se confiante de que haverá sempre soluções que passem pela democracia e a decência para formar maiorias no Parlamento. Lá está, esta é daquelas palavras que não têm propriamente significado nenhum. A democracia em si, portanto, terá o significado de poder do povo. Se o poder do povo der um resultado que Catarina Martins não gosta, o que é que ela faz? É a pergunta que tem que ser feita, acho eu. Comigo, Presidente, o Chega nunca será governo, porque a minha luta é uma luta pela cultura política e é uma luta para conquistar maiorias em nome da decência e da democracia. E se este caminho for bem sucedido, não haverá um país que dê ao Chega esse poder. Defendeu a antiga coordenadora do Bloco de Esquerda em entrevista à agência Lusa depois de ter lançado no sábado a sua candidatura. Então ela não pode simplesmente dizer que com a Catarina Martins a Presidente o Chega nunca será governo, porque se a democracia tomar uma decisão diferente da dela, adivinhe-se, Catarina Martins terá que aceitar essa decisão. Não me parece algo chocante de se dizer, mas Catarina Martins tem alguma dificuldade não só em compreender os poderes aos quais se candidata, como uma questão de gestão de sistema. Questionada sobre o que faria enquanto Presidente da República num cenário no qual o Chega vencesse eleições legislativas, Catarina Martins mostrou-se confiante que haverá sempre soluções que passam pela democracia e pela decência. Estará eventualmente a falar de um bloco central. O que lhe digo é, o mesmo país que der força à minha candidatura, que me possa eleger como Presidente, que possa fazer este espaço político forte, é o mesmo país que nunca permitirá que o Chega tenha esse tipo de poder. Aqui concordo.
Quer dizer, se Catarina Martins em janeiro for eleita como presidente, eu acho isso impossível. Mas se por alguma razão ela for eleita como presidente, eu acho altamente impossível que o mesmo país que escolheu Catarina Martins para presidente escolha André Ventura para primeiro-ministro. Não quer dizer que tenha que haver um alinhamento ideológico total entre o presidente da República e o primeiro-ministro, mas parece-me de uma disparidade tão grande que parecem dois países diferentes a votar. Como é que se consegue eleger Catarina Martins presidente da República e eleger-se André Ventura como primeiro-ministro? Acho altamente improvável e, portanto, com este excerto em específico concordo. São dois países absolutamente diferentes, mas o país de Catarina Martins já não existe. E isso demonstra-se na presença parlamentar do partido que ela presidia, demonstra-se na representação diminuta da esquerda na Assembleia da República, apesar de haver uma exceção do ponto de vista do crescimento parlamentar, é o LIVRE e, portanto, isso tem que se dizer. Agora, genericamente falando, a esquerda tem estado a diminuir e, portanto, torna-se ainda mais impossível Catarina Martins algum dia sonhar com ser Presidente da República. A candidata a Belém disse ter um entendimento muito literal da Constituição da República, afirmando que forma governo quem tiver maioria. E no que depender de mim, as maiorias nunca serão feitas numa democracia com quem não respeita a democracia. E também no respeito pela Constituição. Nunca um partido que não quer cumprir a Constituição, que aliás tem afirmações sucessivas de querer subverter a própria Constituição da República Portuguesa, pode fazer parte de um governo ou de uma maioria de governo. Eu já acho esquisito que Catarina Martins não compreenda qual é o presidente ou qual é o papel para o cargo ao qual se candidata. Eu já acho estranho. Se Catarina Martins não compreende o cargo ao qual se candidata, provavelmente não deveria ser candidata. Mas, partindo do pressuposto que até o compreende, eu acho que não só não compreende a presidência da República, como também não compreende o poder executivo deste país. Ou seja, ela diz, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm todos que ser figuras que estão 100% de acordo com a Constituição da República Portuguesa, quando toda a gente compreende que isso não é verdade, até porque está perfeitamente previsto que as alterações constitucionais que já existiram depois do 25 de Abril, e aliás existiram várias, desde logo até para a introdução do direito à propriedade privada, que era algo que fazia comichão aos comunistas na altura, mas já tivemos alterações constitucionais depois da Constituição que deu acesso à propriedade privada ao povo português. E tivemos alterações constitucionais e, por isso, um Primeiro-Ministro ou Presidente da República que acredite que possam haver alterações constitucionais não é um Presidente da República ou um Primeiro-Ministro que seja menos digno do cargo. Até porque se juntarem 2/3 da Assembleia da República, conseguimos efetivamente fazer alterações constitucionais. No caso, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal têm peso suficiente para alterar a Constituição. E, portanto, se isso está previsto nas regras do jogo democrático, não me parece ser justo dizer-se que quem quer alterar a Constituição não é um Primeiro-Ministro ou um Presidente legítimos, têm todo o direito a isso, desde que o façam dentro das regras. E, portanto, há regras, se elas forem cumpridas, ninguém é antidemocrático por alterar a Constituição de Abril, que esta gente tanto gosta de defender. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.